Bom dia, um feliz dia, né? Espero que você tenha conseguido estudar a lição durante essa semana. Essa semana nós estudamos aí Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 1. Semana que agora no sábado nós vamos começar Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 2. Lá no verso em Atos 17, verso 24, diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habitava em santuários feitos por mãos humanas. Bom, dentro desse contexto aqui, Paulo estava falando para o povo de Atenas, cidade onde ele tinha chegado, sobre um Deus a quem eles não entendiam, não conheciam, um Deus que fez todo mundo, né, e é Senhor dos céus e da terra, né, e não habitava em santuários feitos por mãos humanas, né. Mas Paulo, até chegar em Atenas, ele passou pelas cidades de Anfípolis, Apolônia, chegaram em Tessalônica, e ao chegar em Tessalônica, Paulo começou a pregar a palavra de Deus, e a pessoa que o acolheu ali, e o seu grupo, que foi Jason, por inveja aí dos judeus, né, eles chamaram pessoas, né, do mal, né, pessoas da malandragem, acabaram prendendo aí Jason, né, dizendo que ele estava proclamando um outro rei, Jesus, no lugar de César. Ali eles estavam querendo, na verdade, fazer com que Paulo, né, e seus amigos ali parassem de pregar a palavra de Deus, não é isso? Pregar sobre Jesus. Jason ele foi solto depois que pagou a fiança, mas logo depois Paulo e Silas foram para Bereia, né? Chegando lá, eles também começaram a pregar a palavra de Deus, e o povo lá que havia perseguido ele lá em Tessalônica, foram também lá para Bereia para perturbar a vida de Paulo, e eles acabaram saindo de lá, foram para Atenas. Ao chegar em Atenas, Paulo também começa a pregar a palavra de Deus, mas ao chegar ele se depara com um povo muito idólatra, né? Que a idolatria predominava naquela cidade. Então ele precisava pregar a palavra de Deus ali para aquele povo, né? Lógico que alguns o desprezaram, outros ficaram curiosos sobre seus deuses estranhos e quiseram ouvir sobre essa nova doutrina, né? Nós vimos que Paulo foi levado ao Areópago, lugar onde, na cidade, onde as questões legais e religiosas eram julgadas, né? E Paulo foi levado para ali. Mas Paulo se defendeu bem, né? Depois Paulo se depara com os atenienses adorando aí um Deus desconhecido, né? E ele destacou esse ponto como um ponto importante e quis mostrar para ele que esse Deus a quem eles adoravam, que era um Deus desconhecido, era o próprio Jesus. E aí ele foi mostrando Jesus para aquelas pessoas, né? E ele destacou aí os pontos positivos da espiritualidade deles, né? E encontrando aí um terreno comum para que ele pudesse apresentar a eles, né, o Evangelho. E nós vimos que esse ponto comum foi o Deus desconhecido a quem eles adoravam, e aí Paulo começou a apresentar esse Deus para eles. Ele falou de um Deus criador, que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é quem dá vida, respiração e tudo mais. Que os ama, que os amava e queria ser conhecido por cada um deles, por aquele povo, né? Ele é um Deus que está próximo, né? Basta que nós busquemos, né? Então, Paulo aproveitou aí, né, para alcançar aquele povo em sua idolatria, através daquilo que eles adoravam, que era um Deus desconhecido, né? Ele falou ali da ressurreição de Jesus e da esperança que ele oferecia a todos eles, né? Paulo falou sobre isso. O que é fundamental nessa história para os nossos propósitos é que todos eles ouviram. E essa era a esperança de Paulo desde o início. Sabemos que algumas pessoas rejeitaram o Evangelho, mas devemos fazer todo o possível para garantir que antes de rejeitar,
entendam o que estão rejeitando. Essa é a preocupação de Paulo. E uma das lições de experiência de Paulo no Areópago é que ele utilizou nessa situação as informações obtidas em seus estudos feitos na cidade de Atenas sobre como abordar um grupo não alcançado, o que resultou em um grupo de crentes em Atenas. As palavras do apóstolo e a descrição de sua atitude e circunstâncias de forma como a inspiração registrou deviam aproveitar a todas as gerações futuras, dando testemunho de sua inabalável confiança, sua coragem na solidão e a adversidade e a vitória por ele obtido para o cristianismo no coração do paganismo. As palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele estava em uma posição em que facilmente poderia ter tido qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se em dificuldade. Se seu sermão tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim de Sócrates. Mas, contato afastou a mente deles de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus, desconhecido para eles. Isso está em Atos do Apóstolo, na página 152 e 153. Por meio do contato direto com o povo, do estudo e da sua cultura e religião e do respeito por sua devoção espiritual, Paulo conseguiu algo notável em Atenas, algo que é um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele evitou irritar os ouvintes. Isso foi uma grande realização inspirada por Deus. De acordo com a escritora Ellen White, isto é um tesouro de conhecimento ao qual, como igreja, precisamos prestar atenção. Então nós vimos aqui que Paulo alcançou aquele povo de Atenas, não os criticando porque eles eram idólatras, né? Mas tentando verificar um ponto em comum para que ele pudesse sim pregar a palavra de Deus. E ali eles adoravam um Deus desconhecido, então Paulo aproveitou, né, essa adoração a esse Deus desconhecido para mostrar a esse Deus desconhecido que era o próprio Jesus. Então nós vimos aqui que Paulo se adaptou à situação ali e mostrou Jesus para aquele povo pudesse conhecer Jesus e ter a oportunidade de escolher Jesus ou rejeitá-lo. É isso? O importante é que eles entendessem quem era Jesus, né? E aí ele fala sobre a ressurreição, sobre a morte e ressurreição de Cristo e a oportunidade que ele dá para mim, para você, para cada um de nós, para aquele povo também, né? De se arrepender de seus pecados, aceitar o sacrifício de Cristo na vida de cada um deles, né? E na nossa vida também, para que possamos efetivamente, né, aceitar a graça de Cristo, sermos salvos, termos a esperança de salvação, né, e vida eterna em Cristo Jesus, né? Assim como Paulo pregou para aquele povo, né, que era idólatra, nós também possamos pregar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não conhecem esse Deus desconhecido, para que elas possam se arrepender, conhecer a verdade e entregar a vida a Jesus. Que Deus te dê aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.